Então, você se diz inocente de todas as acusações. Quando a gente fala do Sérgio Moro, teve a Lava Jato e a gente não tem como esquecer a relação das empreiteiras com o PT e tudo isso. Você participou também desse processo. Como que você acha que combate a corrupção e qual que é a sua visão de dentro do jogo? Olha aqui, tem aqueles que são confessos de que praticaram o ato. Fizeram até delação, né? Alguns fizeram delações um pouco Você foi chamado para forçadas. delação também, não foi? Essa é a história mais cômica que aconteceu dentro desse processo. Não tinha um acordo? Falava, o Cunha vai abrir a boca, não sei o quê. Nada. A história foi o seguinte... O seu Joelis Batista fez aquela gravação com o Michel JBS. E aí, sabe o que aconteceu naquele dia? Eu tomei uma nova prisão preventiva dada pelo ministro Supremo Fachin, dentro daquela história do Joesley, que nunca virou uma denúncia. Não houve denúncia contra mim. 1 ano e meio depois, essa prisão caiu, que nem denúncia houve. O que aconteceu naquilo ali? Vieram com uma história que eu estava recebendo para não fazer delação. Isso. Aí eu chego, os caras me chamam para depor naquilo ali, eu digo, vem cá. Como é que pode dizer que eu estou recebendo para não fazer delação se ninguém nunca me propôs fazer delação? Se não, alguém aqui me propôs fazer delação por acaso? Aí os caras resolveram me fazer uma proposta. Aí eu falei, conversa com o advogado. Mas não tinham feito. Foi isso que aconteceu. Então nunca houve discussão. Mas não teve delação. Mas você é advogado. O Janot pediu para você gravar? O Janot? Onde está o Janot, hein? Rapaz, onde está o Janotzinho? Ele está proibido de entrar no Supremo, né? Por uma decisão liminar dada depois daquele livro. Sumiu. Você lembra dessa? Lembra lógico, dessa? Lógico. Ele está proibido de entrar no Supremo. Ele tem que ficar 200 metros do Supremo. Bom, mas na tua visão, como é que combate a corrupção? Não terminamos. A corrupção, ela tem que ser combatida. Ninguém aqui é contra combater a corrupção. Eu acho que todos têm que ser punidos dentro do devido processo legal, com o devido direito ao contraditório. Você não pode afastar duas coisas fundamentais que estão na Constituição. É a presunção da inocência, isso você não pode afastar. E o cara tem o direito ao devido processo pelo juiz correto. Eu não estou aqui fugindo de responder nada. Eu sou inocente, sim, e responderei a tudo e vou continuar respondendo. Agora, que não dá é para ter pré-julgamento. Ontem, quando eu estava lá lançando o livro, dando entrevista, lá na hora, e eu recebo pelo meu WhatsApp, um outro inquérito meu foi arquivado ontem naquela hora. Então, sobre isso... Que está há 5 anos e meio o inquérito, então, e não tive um movimento, porque não tem prova. Então, essa história é fundamental. Cadê a prova? Exatamente. Você obteve vitórias recentes na Justiça, Marinho, como se você me permitir, claro. eu tenho que fazer um break aqui, é rapidinho. A gente continua o papo aqui na Panflix. Nós vamos fazer o break só para a rede. Já já a gente volta aqui para você de todo o Brasil. Vamos lá, Cunha, que você de fato obteve vitórias recentes na Justiça, TRF4 do STJ, TRF1 também. Semana passada eu tive mais 2. Então você tá numa... Uma outra no STJ e outra no TJ de Brasília. Então, Flamengo antes do Renato Gaúcho entregar o campeonato. Flamengo vai perder, hein? Palmeiras vai levar. Cara, mas vamos lá. Se levar, vai levar o Renato Gaúcho junto. Vai levar. Palmeiras vai levar. E aí? Você sustenta que você é inocente de tudo que lhe acusam, né? Mas, cara, as suas condenações superam 55 anos e 3 meses na soma das penas de 3 processos e é investigado em dezenas de outros inquéritos. Alguns estão caindo. Desde 55, 15 já foi anulado. Desde 55, 15 foi anulado. A competência do Moro e da Vara de Curitiba, de fato, foi julgada pelo STF, a parcialidade também, a suspeição dele, e você se aproveitou do precedente que também liberou eu não aproveitei da competência. Não foi o precedente do Lula, não. Eu até explico o que foi. Quando eu fui denunciado no Supremo, e o plenário do Supremo Tribunal Federal aceitou a minha denúncia, tinha o crime eleitoral na denúncia. Quando desceu, você sabe o que o Moro fez? Ele me deu uma absolvição sumária do crime eleitoral para manter a competência. Ele mandou para o Ministério Público para ratificar a denúncia e eles ratificaram com exceção do crime eleitoral. Aí ele escreve, o Moro, isso é uma espécie de absolvição do crime eleitoral para manter a competência. Foi completamente diferente da história do Lula. Para manter Curitiba. Para manter Curitiba. Cada caso tem sempre a sua particularidade. Então, mas vamos lá. É importante quando a gente vai no detalhe. O que fica, a sensação de impotência para quem está olhando de fora é que, de fato, finalmente a Lava Jato imbuiu os brasileiros com uma esperança que, finalmente a justiça está sendo aplicada a todos. O problema é que não era a justiça sendo aplicada. Houve vícios processuais? Pode ser o caso. Tanto que você está colhendo os frutos aí de como a situação se revelou com o passar do tempo. Mas a questão é como é que você endereça essas pessoas que olham, você está aqui hoje e falam assim...
o Brasil realmente é o país da impunidade, onde o crime compensa. Mas aí você está partindo de um princípio que você está afetando a presunção de inocência. Você está partindo de um princípio que tudo aquilo que eles inventam e acusam, você é culpado. E você não pode partir desse princípio. Você tem que partir de um outro princípio. Tem que saber se tem uma acusação com prova. Porque, por exemplo, o Moro, nessa condenação dele que foi anulada, ele me condenou por corrupção, sabe por quê? Porque ele pegou um delator que disse que ouviu dizer de uma outra pessoa que não confirmou que eu fui a última palavra da nomeação do diretor da Petrobras. Como todo mundo foi depor no processo, inclusive o Lula foi depor no processo como testemunha, e disse que eu não fui o responsável pela nomeação. Então, é um negócio tão absurdo a condenação que você tem que olhar no detalhe. Essas coisas são muito fáceis. A gente pegar assim, o cara foi condenado, o cara foi preso, anulou o processo e está se beneficiando de um processo de impunidade do Brasil. Agora me diz qual foi o fato que eu fui acusado que está comprovado. Eu vou Esse é o ponto que tem que colocar. Não, justo, você sustenta a tua inocência, mas vamos... Não, assim, não sou eu não. É o que está no processo. Ok, mas vamos agora no foro íntimo aqui agora. Foro íntimo. Você... Olhando para trás, assim, você passou por esse calvário todo, ainda tem todo esse resquício jurídico aqui que você vai ter que lidar com o passar do tempo. Alguma autocrítica, alguma coisa que você teria feito diferente, algum arrependimento? André, se você me perguntar, que é a pergunta que todo mundo deveria fazer, é o seguinte: se você soubesse que você ia passar tudo que você passou, você teria aberto o impeachment? Sabe qual era a minha resposta? Sim. Mesmo sabendo que ia ficar 4 anos e meio de prisão preventiva, eu não mudaria de ter aberto o impeachment da Dilma. Essa é a pergunta que você devia me fazer. Tá certo. Tá feito. Tá feito. A gente ia fazer no último bloco. A gente tava deixando pro final.